Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Reitero o compromisso ético que todos devemos ter no exercício das funções públicas. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Se estão pagando as pessoas com dinheiro do contribuinte, nosso dinheiro, é porque essa CPMI começou a jogar luz sobre esse esgoto da ladroagem na Previdência brasileira. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. É imprescindível que o comportamento de cada magistrada, de cada magistrado seja legítimo, confiável e transparente. Mais uma sexta-feira, vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Jogando de dobradinha, os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli se insurgiram no plenário do Supremo Tribunal Federal contra a ideia ou a iniciativa do presidente da Corte, Edson Fachin, de elaborar um código de conduta para regrar os passos dos ministros. A reação de Moraes e Toffoli escancara a divisão dentro do tribunal a respeito de medidas moralizadoras. O mal-estar levou Fachin a cancelar um almoço entre os magistrados marcado para o dia 12, almoço que deveria justamente discutir um cronograma para a implementação do Código de Ética. Alguns ministros já tinham avisado que não compareceriam, alegando, entre outras coisas, que estariam viajando para o Carnaval. Não espanta se encontrarem todos no Taiaiá para curtir os festejos momescos. Abre aspas, o magistrado não pode fazer mais nada na vida, só o magistério. Pode dar aulas, dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e palestras, passaram a demonizar as palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco a má-fé vai para quem dá aulas na universidade. Disse Moraes, como se fosse esse o problema. Eu vou lembrá-lo. 4 meses depois que o escritório de advocacia de sua mulher, Viviane Barsi de Moraes, fechou um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, Moraes estava em Londres, ele e outros ministros, para participar de um Convescote patrocinado pelo banco de Daniel Vorcaro, num dos hotéis mais caros do planeta. O evento de luxo foi batizado de Seminário do Xandão. O problema, portanto, todos sabemos, não está, nem nunca esteve, nas aulas da universidade. Dias Toffoli, por sua vez, defendeu a certa altura que os juízes podem ser sócios de empresas desde que não sejam dirigentes dessas mesmas empresas. Eu vou citar de novo. Vários magistrados são fazendeiros, donos de empresas. E eles, não excedendo a administração, têm todo o direito aos seus dividendos. Endossando o colega, Alexandre de Moraes lembrou que a lei orgânica da magistratura só proíbe que juízes sejam sócios dirigentes de empresas e acrescentou: se assim não fosse, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter uma aplicação no banco, ter ações no banco. Ah, é acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém do sistema financeiro. E Dias Toffoli de Calcutá completou o jogral. Teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. E eu estou fazendo essas longas citações porque esses senhores estão escarnecendo da inteligência das pessoas. Parece não ter ideia do que significa e o que implica o fato de ser escolhido para pertencer à mais alta corte do país. A gente está diante de uma senhora crise e vamos falar dela no primeiro bloco, junto com as novidades do escândalo do Master. No segundo bloco, a gente vai tratar da CPI do INSS, instalada em agosto do ano passado para investigar fraudes e descontos indevidos nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas. A comissão terminou o ano sem relatório final e virou palco de disputa política em ano eleitoral. Os governistas miram em Flávio Bolsonaro e a oposição avança sobre o entorno de Lula, especialmente sobre seu filho, Fábio Luiz, o Lulinha, que tem relações ainda pouco claras com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS, um dos pivôs do escândalo. Nessa quinta-feira, porém, os parlamentares governistas e da oposição entraram em acordo e barraram a votação de requerimentos que tinham alvos dos dois lados. Também foram adiados os requerimentos de quebra de sigilo do Banco Master e a gente vai entender por quê. E no terceiro bloco a gente vai tratar do Tribunal Superior Eleitoral, que já está definindo as regras das eleições deste ano.
Em 19 de janeiro, o tribunal publicou as minutas das resoluções que disciplinam propaganda eleitoral, uso das redes sociais, pesquisas e fiscalização da eleição. Desde terça-feira dessa semana, o TSE abriu o ciclo de audiências públicas para ouvir a sociedade civil, os partidos, as associações e as empresas. Hoje, dia 5, enquanto gravamos, entra em debate o tema mais sensível, propaganda eleitoral. A principal controvérsia está na minuta do ministro Cássio Nunes Marques, que é vice-presidente do tribunal e assumirá a presidência em agosto. Minuta que agora está em consulta pública. O texto afrouxa a proibição de impulsionamento pago de conteúdo crítico ao governo, desde que não mencione diretamente a eleição. Isso pode abrir espaço para ataques patrocinados antes da campanha oficial. Pela proposta, críticas pagas à administração pública deixam de ser consideradas propaganda antecipada negativa, o que na prática é uma licença para campanhas paralelas com financiamento e pouca ou nenhuma fiscalização. Não por acaso, o PT pediu a retirada desse dispositivo. Essa proposta legalizaria o que hoje pode ser enquadrado como abuso. Em 2024, por exemplo, Pablo Marçal transformou a eleição numa máquina de cortes, desafios e vídeos virais pagos com ataques sistemáticos impulsionados por dinheiro. Na época, a Justiça reconheceu o abuso. Pelas novas regras, operações desse tipo podem passar sem punição. Seria um liberou geral em tempos de inteligência artificial. É isso, vem com a gente. Muito bem, Celso, vamos começar com você. Nem mencionei que na segunda-feira, na abertura dos trabalhos do Supremo, o Fachin designou a Carmen Lúcia para ser a relatora desse projeto de Código de Conduta, etc. E 2 dias depois já levou essa rasteira em plenário da dupla dinâmica. Em que pé estamos? É isso mesmo, Fernando. Eu acho a proposta do Código de Ética uma boa proposta. E, inclusive, tem muita gente dizendo, mas será que isso vai ter alcance, tem alguma consequência? Eu acho que se não tivesse alcance nenhum, não teria tanta resistência, não teria tanta gente se insurgindo contra ele. A iniciativa do Fachin parece ser um pouco inspirada no que a Suprema Corte americana fez alguns anos atrás. Em 2023, a Suprema Corte americana adotou um código de ética para o comportamento dos seus juízes, que tem muitos pontos semelhantes ao que o Fachin está querendo emplacar aqui no Brasil. E até para a gente não ficar com essas histórias que só no Brasil, que não sei o que lá também foi impulsionado por denúncias de promiscuidade dos ministros da Suprema Corte americana com os ricos americanos. Em especial, os ministros Clarence Thomas e Samuel Alito. O Clarence Thomas, em especial, aparentemente, assim, essa coisa do Toffoli ir na final da Libertadores no avião do empresário lá, não sei o que lá, isso era todo final de semana pro Clarence Thomas. Ele basicamente viajava pelo mundo, cruzeiros por ilhas paradisíacas e tudo pago por empresários que tinham casos lá na Suprema Corte. E o Samuel Alito, o mesmo fenômeno, com escala um pouco menor, porque aparentemente era difícil ser na mesma escala do Clarence Thomas. E aí, quando essas denúncias apareceram, ficou muito mal, né, para a imagem da Suprema Corte americana, eles adotaram um código de ética. O código americano pede também, como no caso aqui da proposta do Fachin, que os juízes da Suprema Corte americana se declarem impedidos quando um caso que fosse ser julgado na Suprema Corte envolveu os escritórios de advocacia de familiares, parentes, etc. Como vocês podem ver, é um problema mundo afora, né? O Estado de São Paulo, agora no dia 4 de fevereiro, publicou uma excelente matéria, um grande levantamento feito pelos jornalistas Wesley Galzo e Hugo Renude, que mostra um levantamento das ações no STF e no STJ que envolvem escritórios de advocacia de parentes dos ministros do STF. E eles mostram que é muito frequente que esse número suba bastante depois da posse do ministro. Que, evidentemente, alguns desses filhos e mulheres, etc., são advogados competentes que já tinham casos antes dos seus pais, seus maridos, etc., serem indicados para o STF. Mas o que fica claro é que, para os clientes, o fato da pessoa ser um parente de um ministro do STF claramente conta. É o que conta, né, Celso? Acho que a matéria documenta aí essa sensação que a gente tem. Então, isso varia de caso para caso, eu acho. De ministro para ministro. Mas está presente quase sempre, né? Tá. Em geral, aumenta. Mas, por exemplo, no caso do filho do Fux, o Rodrigo Fux, dos 500 processos que estão no STJ, 496 foram depois que o Fux se tornou ministro do STF, entendeu? Então, assim, parece um padrão bastante claro. No Flávio Dino é menos. Mas aqui a gente também, para saber o quanto menos, teria que o gráfico mostrar também quanto tempo a pessoa está advogando, porque o que talvez como proporção seja pequeno, seja uma aceleração grande depois que o cara entrou.
A gente tem que ver quem são esses 4 heróis que contrataram o filho do Fux antes dele virar ministro. Exato. Porque os outros 496... Entendeu? Exatamente. Pelo amor de... O padrão é claro, mesmo que varie bastante, e varia bastante, entre os ministros. Então, enfim, está bastante claro que, no mínimo, tem uma atividade que é suspeita e faz mal à imagem do STF, né? Claro que nem todos esses casos devem ser picaretagem, entendeu? Nem todos esses filhos devem ser picaretas ou igualmente picaretas, mas é claramente uma aberração. Então, eu acho que a adoção do Código de Ética que limite isso é claramente positivo, mesmo que não tenha dentes, né? Mesmo que não tenha punições muito claras e efetivas. Sim. Eu acho que o Código de Ética é uma arma para a sociedade civil. Então, por exemplo, o jornal pode fazer a manchete: Toffoli viola Código de Ética do STF, entendeu? E a grande diferença no caso é você, mas ele já violava as normas comuns da decência. Sim, mas ao contrário das normas comuns da decência, o Código de Ética do STF, o Toffoli vai ter que aprovar. Ele vai ter que dizer que concordou com ele, para esse código entrar em vigor. Então, daí em diante, ele tem um tipo de compromisso que é diferente, né? E sobre o fato de não ter, por exemplo, uma instituição superior que puna o pessoal do STF, eu acho que as pessoas estão subestimando quanto isso seria perigoso. Porque se você tiver uma instituição que possa punir os ministros do STF independentemente, todo mundo que está aparelhando o STF vai aparelhar essa instituição. O grande troféu da República passa a ser enfiar um cara nesse órgão que tem poder de demitir ministro do Supremo. Porque o cara que conseguir indicar o cara para esse órgão nunca vai ser condenado no Supremo. Então, você criar uma instituição desse tipo é perigosíssimo. E fora que aí você só repõe o problema, porque aí os filhos dos caras que são desse órgão, entendeu? Você cria mais um órgão para aparelhar. É só um outro troço que vai ser sujeito à captura. O ideal, naturalmente, é a autorregulação mútua entre Congresso e STF, em que o Senado, inclusive, tem a possibilidade de fazer impeachment dos ministros. E vários ouvintes aqui podem já ter tido opiniões ao longo das últimas décadas de ministros que você achava que devia ter sido empichado por um motivo ou pelo outro. Eu certamente teria a minha lista. Mas, assim, é bom que isso seja difícil, porque seria gravíssimo se fosse fácil tirar um ministro da Suprema Corte. Não é fácil em lugar nenhum do mundo. Agora, o que é uma pena que o instrumento esteja completamente desmoralizado é porque o bolsonarismo quer usar isso para dar um golpe de Estado. Por que ninguém levanta isso nas questões atuais, não sei o quê? Porque todo mundo sabe que se você levantar isso e jogar para dentro do Senado, ano que vem o Bolsonaro elege uma bancada grande no Senado, e em vez de você punir o cara por ser picareta, você vai punir o cara por ter condenado golpista. Então, enfim, o mecanismo de equilíbrio que existiria nesse caso, que seria a atuação do Congresso, está castrado pela existência do bolsonarismo na Câmara. Agora, a ideia de criar um outro organismo que cuidasse disso, eu realmente acho uma ideia ruim. De modo que eu acho que o Código de Ética ajudaria mesmo. Eu acho que o Fachin está fazendo bem e nomeou bem a Carmen Lúcia para cuidar disso. A Carmen Lúcia não aparece em nenhuma dessas histórias esquisitas que a gente vê, né? Enfim. Ela não participa desses eventos. Ela nunca está nessas histórias. Como, aliás, Rosa Weber também não estava e Ellen Grace também não estava. Talvez haja um padrão aqui, não sei. E então a indicação dela parece um negócio bastante bom para você dar credibilidade ao processo. Né? Muito bem. Até escrevi isso, que acho que a necessidade de um código de conduta é um pouco infantilizante, mas você tem um ponto aí nisso tudo que você falou, eu concordo. Porque é meio ridículo você falar pro cara, não pode andar de avião com o advogado do banco que você... Exatamente, claro. O ideal é que fosse óbvio, né? Não pode sair do Supremo e virar consultor do Banco Master, depois virar ministro da Justiça e o seu escritório continuar trabalhando pro Banco Master, só que não é você, é seu filho. Enfim, coisas muito escandalosas, assim, muito impróprias, né? Na fronteira do que é ilícito mesmo e é imoral. E a gente não sabe se em um outro caso não pode ter cruzado a fronteira do que é ilícito. Exato. Ana Clara, vamos lá. Bom, antes de falar do tema presente, eu queria só resgatar um pouco temas passados, porque você escolheu, e não por acaso você escolheu, Fernando, você escolheu porque elas foram as falas mais contundentes sobre esse tema, as falas do Alexandre de Moraes e do Toffoli. E você sabe que os dois, desde, enfim, de algum tempo, que eles têm feito uma certa dobradinha em muitas coisas, né? O Alexandre de Moraes e o Toffoli. E é uma dupla improvável, né? Mas eles são muito amigos. Eles fizeram São Francisco juntos, eles se formaram no mesmo ano, em 1990. Então, eles se conhecem, enfim, há muitíssimos anos. Quando o Toffoli, em 2019, abriu aquele inquérito que passou a ser chamado de inquérito do fim do mundo, né?
Foi bem no primeiro ano do governo Bolsonaro, aquele caos, né, nas redes sociais, os ataques totalmente incontroláveis ao Supremo e o Bolsonaro fazendo tudo aquilo, as notícias falsas, né, um monte de… Enfim, né, a gente lembra daquilo, parece que foi outra dimensão, né. E aí o Toffoli abriu aquele inquérito de ofício, que já foi uma coisa totalmente inédita, né. Ele abriu um inquérito de ofício, sem a PGR pedir, sem nada. Provavelmente porque a PGR do Augusto Aras não pediria, de Jamais. qualquer forma. E aí ele estava em Portugal, o Toffoli, quando ele abriu esse inquérito. E ele ligou pro Alexandre de Moraes lá de Portugal e falou para ele ser o relator do inquérito. O que também é algo bastante atípico, porque o inquérito tem que passar por sorteio, né? E ele não quis que passasse por sorteio e determinou que o relator seria o Alexandre. A partir disso, tudo relacionado ao golpe caiu com o Alexandre por causa desse inquérito. O caso das fake news e tal, esse inquérito em si acabou sendo desmembrado e dando origem a outros inquéritos, etc., em que o Alexandre também era o relator de tudo. E aí os dois, de novo, são as partes, digamos, mais milindradas, né, por esse caso master, cada um pelas suas razões, né. Eu achei só que valia a pena resgatar esse histórico. Tem um capítulo horroroso dessa dobradinha, que foi a censura à revista Cruzoé, não é isso? Cruzoé, exato. Quando eles iam fazer matérias falando que o amigo do meu pai… Fizeram, né? Eles fizeram essa matéria. Fizeram, é. E ela foi tirada do ar. Exato. Foi a dobradinha Toffoli-Alexandre de Moraes que executou essa manobra. É, porque, ó, você vê, né? Agora trazendo pro presente. O Gilmar Mendes, ele não é a favor desse código de ética. A cara do Celso. Por supuesto, como eu diria, Falei nada. Mas ele é um pouco mais sutil nas suas declarações sobre o tema, né? Ele fala que a legislação já contempla a conduta ética, isso já foi definido em outra decisão do Supremo em 2023, se eu não me engano, que abria espaço para atuação de parentes e tal. É um desassombro. Esses caras estão sob esse ataque merecido e eles falam com um desassombro, com uma coisa que é realmente constrangedor. É muito preocupante o que isso sinaliza daqui para frente no ano eleitoral e à luz do que eles fizeram de importante no passado recente, que foi o julgamento histórico. O Celso falou disso no programa passado bastante. O Toffoli fala que os magistrados têm todo o direito de receber seus dividendos, desde que não participem da administração da empresa, que é o que o Gilmar faz com o IDP, né? Ele, em tese, não tem nada a ver com o IDP, mas é o filho dele que tem, né? Tudo a ver. Depois ele diz que vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles não estão exercendo a administração, então tem todo o direito de receber seus dividendos. Enfim, começa que assim, um magistrado ser fazendeiro teria que necessariamente ser herança, né? Porque por mais que os juízes e ministros do STF ganhem muito bem e tenham… Se não for herança é meio estranho. E assim, não são só ações no Supremo, né? Por exemplo, a partir do momento que os ministros do Supremo têm uma conduta como essa, isso abre espaço para que em todas as outras instâncias do judiciário isso aconteça também. Ou o contrário, ou os juízes do Supremo estão apenas replicando o que acontece em todas as instâncias do judiciário. A gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas o fato é que uma conduta ética da parte dos ministros abriria espaço para aplicação de, inclusive, penalidades para juízes de instâncias inferiores. Por exemplo, tem uma reportagem do Luiz Vassalo no Estadão, que foi publicada em 2023, em que ele faz um levantamento de todos os processos de recuperação judicial do país e a maior parte dos advogados que estavam atuando nesses processos de recuperação judicial, processos bilionários, como o da Oi e das Americanas, eram advogados ligados a ministros ou do STJ ou do STF. No caso do STF, o Rodrigo Fux, filho do ministro Luiz Fux. Somadas, essas recuperações judiciais eram de uma cifra monstruosa, 90 bilhões de reais, segundo o levantamento do Estadão.
E o que acabaram descobrindo ao longo dessas recuperações judiciais foi que os juízes passaram a ceder a, digamos, pressões financeiras das empresas em questão, foram afastados dos casos, deram pareceres favoráveis a coisas absolutamente inaceitáveis e acabaram sendo afastados e tal. Então, o que acontece no Supremo é uma coisa que resvala para todo o sistema. O sistema também nasceu, de certa forma, o sistema judiciário dentro de uma elite em que os juízes, desde que existe o sistema de justiça, pertencem a famílias que têm dinheiro, que têm posses, que se relacionam com capital de uma certa forma, né? E eu acho que a gente está vivendo uma época em que você tem pessoas chegando no Supremo ou no STJ que não são pessoas que vieram de famílias abastadas ou que têm heranças, né? Que vivem num contexto de uma elite dominante ali. Você tem gente chegando no Supremo hoje que vem de uma origem humilde, né? Então, a riqueza desses ministros hoje não dá para você atribuir a outra questão que não o trabalho deles como juízes, os penduricalhos que são recebidos, as palestras que são dadas. E é uma coisa que, enfim, tem que ser discutida pela sociedade. Eu concordo com você, Celso, quando você diz que o Código de Ética, enfim, a gente está discutindo uma coisa meio óbvia, né? Mas, independente de ser óbvio ou não, a discussão lá, o fato de haver essa tentativa do Fachin acaba suscitando uma discussão na sociedade sobre isso, né? E a gente não estava discutindo isso em outros momentos porque outras coisas estavam acontecendo. O caso Master destampou isso tudo, né? Tá mostrando coisas que a gente preferia que não existissem, dentro da corte, inclusive. Agora, como resultado, por exemplo, o Lauro Jardim deu, na coluna dele no domingo passado, que o evento que a OAB faria em Madrid foi cancelado, porque ia ser aquele trem da alegria, né? Levar todo mundo, enfim, né? Pra Madrid, a gente já sabe. Foi cancelado porque não tem clima. Entendeu? Então, assim, isso já é um efeito. No entanto, tem um outro evento que está mantido ainda, que é o evento em Frankfurt, que também está no calendário de eventos dos ministros do Supremo quase todo ano, e que para esse ano ainda está mantido. Esse evento de Frankfurt é, em geral, no segundo semestre, né? A gente não sabe se perdura até lá. Mas no Supremo, embora só o Alexandre de Moraes e o Toffoli tenham vocalizado opiniões com tanta certeza, né, sobre o que é certo e errado sobre isso, de uma forma geral, os ministros acham que isso não vai dar em nada. A maioria, não tô dizendo que são todos, tá? Mas existe uma avaliação majoritária, digamos, de que isso vai ser tocado, eles vão ficar tocando a bola até o assunto dar uma acalmada. E no final acaba, enfim, saindo uma regra ali meio genérica, só para não ficar muito feio pro Fachin, mas que na verdade não vai mudar em nada. Então é isso que eles estão apostando, que eles vão ficar ali, mas com a plena certeza de que o foco da opinião pública vai mudar e que, em razão disso, o Fachin vai acabar conseguindo, no final do mandato dele como presidente da corte, aprovar uma coisinha, para não dizer que não aprovou nada, que o efeito prático vai ser quase nulo. Essa é a convicção deles hoje, retrato de hoje. Esse comportamento desses ministros vai criar as condições, já está criando as condições para que depois da eleição a gente tenha campanha pelo impeachment de ministro da corte, a depender da formação, da configuração política do Senado. Enfim, não tenho bola de cristal, mas eu falo, as condições para que isso se desemboque numa coisa desse tipo, e pelas razões erradas, como o Celso levantou, né? Não pelas boas razões. Se tiver impeachment de ministro do STF no Senado, a minha aposta é que vai cair gente que foi contra o golpe e os caras mais picareta vão continuar lá. Sim. Bom, a gente encerra o primeiro bloco do programa, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar falando de alguma maneira do Banco Master e da CPI do INSS. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, vou começar com você.
A CPI do INSS é um feixe de interesses políticos, tem para todo gosto, né? Tem de um lado gente que quer investigar o Lulinha, de outro lado os bolsonaristas. Existe uma intersecção dessa CPI com o Banco Master. Estava marcado um depoimento do Vorcaro para o final de fevereiro, agora dia 26, e foi desmarcado ontem, se eu não estou errado. Por onde você quer começar? Vamos jogar uma grande angular aí nesse negócio e destacar as árvores dessa floresta que você acha que devem ser destacadas. Uau, que responsabilidade, hein, Fernando? É. Escolha bem as árvores. Bom, você está coberto de razão quanto às intenções políticas que permeiam essa CPI. Eu acho que a CPI se mostrou, obviamente, útil ao interesse público, né? Porque ela revelou, de fato, um esquema de fraude em dinheiro de aposentado, né? Que é coisa mais cruel que essa, tá difícil, né? E é um esquema de fraude que existe porque várias regras foram alteradas ao longo dos últimos governos, né? Que acabaram permitindo, enfim, essa lambança toda, né? Acabaram facilitando com que esses cadastros fossem acessados e essas fraudes ocorressem, né? Então descortinou toda uma incompetência ou, o que seria pior, né? Uma atitude deliberada nos últimos 3 governos, digamos, né? Enfim, de pessoas dos últimos 3 governos de fazer com que esse esquema crescesse, né? Mas o problema é que os políticos que estão trabalhando na CPI, eles estão dando as sinalizações, não tanto de que eles querem apurar e resolver a vida de quem… a vida, na verdade, dos próximos aposentados, né? Ou seja, você matar o esquema de fato, criar mecanismos para que isso não se prolifere ainda mais ou que não surjam novos esquemas de INSS daqui para frente. Esse seria o objetivo principal de uma CPI nesse caso, né? Você tratar da população afetada. Eles estão querendo, desde o início, aparelhar essa CPI para que ela sirva de ferramenta política. Eles não estão inaugurando um modelo muito novo. Toda CPI é usada como ferramenta política, dependendo do assunto, de quem compõe a mesa, de quem compõe a CPI. Não é uma grande novidade. Mas a questão é que, nesse caso, como é uma CPI em que a direita tem a prevalência, né? Dentro da composição. E é uma CPI que tem como base uma investigação que tem o André Mendonça no Supremo como relator. O fato de ser o André Mendonça e o fato de ser uma CPI, sobretudo da direita, coloca muito o governo como alvo, né? E acaba tirando o foco da necessidade de se entender o esquema e matar esse esquema o quanto antes, para que ele não continue acontecendo. E daí, você tem essa briga hoje em dia, né? De Lulinha, que é o nome do filho mais velho do Lula, né? Fábio Luiz. E o Flávio Bolsonaro, né? Que apareceram ali em conversas e acabaram sendo tragados para essa CPI com um peso que ainda é muito contestável dentro da investigação, tanto no caso do Lulinha quanto no caso do Flávio. Quando você olha o que se sabe até agora sobre o esquema, Do né? envolvimento deles, você está dizendo, né? Exato. É uma espetacularização da CPI para tentar atrair a atenção política e dominar o noticiário e tal, mas que não tem ainda uma participação concreta, né? Você tem um personagem que a gente já falou aqui no foro, né? Que é o careca do INSS, né? Que é um lobista, que é o Antônio Carlos Camilo Antunes, né? Que era uma figura central ali do esquema do INSS. E esse lobista, ele chegou a contratar a consultoria da Roberta Lusinger. E a Roberta, ela é herdeira de uma família de banqueiros, né? Ela sempre teve uma proximidade com a família do Lula, com o Lulinha. Ela é amiga dele, amiga da mulher dele, que chegou a prestar consultoria pro Careca. Ela acabou apresentando ele pro Lulinha. E a partir dessa conexão que foi feita pela Roberta entre o Careca e o Lulinha, começaram a surgir na imprensa entrevistas em off, falando que o Careca usava o nome do Lulinha como uma conexão importante ali para fazer negócio, né? Enfim, sugerindo que tenha havido troca financeira, né? Pagamentos por essas conexões. Esses pagamentos nunca foram comprovados até o momento. A conexão existe, de fato, mas os pagamentos até agora não foram comprovados. No caso do Flávio Bolsonaro, também há um envolvimento
a investigação de envolvimento com o Careca, né? Porque agora o Careca virou… Vocês conhecem o lobista, né? O cara, assim… Lobista, de uma forma geral, é uma figura O negócio dele é andar anfíbia, por tudo que é né? lugar, né? Exato, é ser a amigo de profissão todo do mundo. cara, Exato. E aí, o Careca, no caso, teria feito negócios com um escritório de advocacia de uma advogada chamada Letícia Caetano dos Reis, que é administradora das empresas do Flávio. Inclusive, a casa, a mansão que ele comprou no Lago Sul, em Brasília… O endereço do escritório da Letícia era na mansão do Flávio. E aí descobriu-se que ela tinha essa conexão com o Careca. Então o Flávio foi envolvido nesse caso. Quem também teria feito essa intermediação foi o advogado Willer Tomás, que é um amigão do Flávio e, enfim, um dos principais operadores do Centrão em Brasília hoje. O Willer, ele era um advogado que chegou a ser preso na época da Lava Jato, ali era advogado da JBS. Enfim. O fato é que tá todo mundo querendo tragar as figuras antagônicas ali pro centro da investigação para fazer uso político da CPI. E a questão é que o que se precisa, de fato, é entender o esquema e acabar com o esquema. E entender qual que é a profundidade do esquema. E aí, descobriu-se recentemente que o esquema do INSS se relaciona com o Banco Master. Porque o Banco Master operava carteiras de crédito, o que seria operar uma carteira de crédito. Então, eles tinham um braço de crédito consignado que oferecia crédito consignado para as pessoas contratavam crédito consignado, sobretudo via cartão, e eles vendiam essas carteiras de crédito no mercado financeiro. E uma investigação interna do INSS descobriu que 250 mil contratos de crédito consignado que o Master tinha em suas carteiras de crédito, que era basicamente 74% das carteiras, eram feitos com base em fraude no INSS, ou seja, em contratos em que as pessoas não assinaram para receber o crédito. Então, aí o Master e o INSS se interligaram. A carteira de crédito do Master era composta por crédito fraudado, crédito em que as pessoas não pediram aquele crédito ou foram ludibriadas por essas associações e tal, que depois se descobriu que existem, né? Contratar sem saber o que estava contratando de fato. A questão do Master envolvido no INSS hoje é essa. Ou seja, ele estava participando da fraude, tudo indica. É por isso que o Vorcaro foi chamado para a CPI e vai ser ouvido na CPI. E o que está também em investigação é se esse crédito consignado fraudado, se a empresa responsável por ele na ponta, que ela é chamada de PKL One, que é uma empresa ligada ao Augusto Lima, que é o ex-sócio do Daniel Vorcaro, da Bahia, né? E que foi o cara que abriu essa avenida das operações de crédito consignado para o Master. E aproveitando que a gente está falando do Augusto Lima, eu queria só lembrar que a última edição da Piauí traz uma reportagem da Consuelo Jegues sobre o Master, né? Sobre o pós-liquidação. E tem coisas muito interessantes sobre como o Banco Central agiu e até sobre o fato de o Augusto Lima, que é esse cara super enrolado com o Daniel Vorcaro, apesar de tudo que aconteceu, ele ter conseguido uma licença para operar um banco. Licença concedida pelo Banco Central, né? Para operar um banco chamado Banco Pleno. Então fica aqui a dica da reportagem da Consuelo nessa edição da Piauí. Sim, recomendamos. Celso, quero te ouvir sobre isso. Então, Fernanda, a Ana falou um negócio que eu acho fundamental. É inevitável que em ano eleitoral CPI seja sobre eleição. Isso não tem jeito. Brigar com isso é, enfim, reclamar que a chuva molha. Agora, a gente não pode perder de vista que o problema aqui mesmo é dinheiro roubado das pessoas que foram vítimas do esquema, né? E agora, na volta da CPI esse ano, o foco está deslocando daquele descontozinho que aquelas associações faziam ilegalmente das aposentadorias das pessoas, né? Elas inscreviam o cara sem ele saber, sem autorização dele. A revelia, ou enganavam ele, dizendo que era outra coisa, aí o cara autorizava o desconto mensal na aposentadoria dele. E agora o foco está em empréstimos consignados, que teriam sido empurrados clandestinamente também. Então estão enfiando o cara num empréstimo que daí, inclusive, dá para roubar bem mais dinheiro, né? Quer dizer, você pode comprometer uma parte razoável da sua folha de pagamento com empréstimo consignado.
Então, essa parte que a CPI vai focar agora pode envolver uma soma de dinheiro bem maior. Ainda não está claro quanto é. O que está claro é que, assim, o valor desses consignados descontados no INSS subiu mais ou menos paralelamente àqueles descontos também, aqueles descontos picaretas. Então, há uma forte suspeita de que parte disso é a mesma picaretagem. Inclusive, possivelmente, por venda casada. Quem quiser ler mais sobre isso, eu recomendo muito a coluna do Rômulo Saraiva, na Folha, do dia 6 de maio de 2025. Em que, no caso, você, por exemplo, poderia atrair pessoas para o desconto fraudulento em nome de uma associação, oferecendo um empréstimo consignado para as pessoas. Ou o contrário, você vender junto uma coisa e outra. E aí você empurra um dos dois ou os dois ilegalmente. E aí, segundo o Rômulo, com os dados que esses caras conseguiam das vítimas, os fraudadores faziam primeiro os empréstimos consignados e, na sequência, lançavam os descontos da mensalidade sindical ou associativa, esse tipo de coisa. E nesse esquema dá para roubar bem mais que só na associação que eles botavam antes, né? Aquele desconto de associação. E, assim, tem uma coisa meio vergonhosa que o TCU já deu uma olhada nesse negócio, segundo o Rômulo, e tomou uma decisão meio, cá entre nós, deixou a desejar. Basicamente, a corte se limitou a, nas palavras do Rômulo, stalkear os sites das associações e sindicatos e viu que a maioria deles não anunciava crédito consignado. Então, o TCU falou, bom, não havia indício de ilegalidade aqui. Mas, como bem lembra o Rômulo, se o negócio é a despeito da vontade do cara, não faz a menor diferença se foi anunciado ou não, certo? Então, o que o TCU deveria ter dito é pegar as operações e ido analisar as operações. O TCU não fez isso. Fez meio feio aqui o TCU. Então, assim, a gente não sabe o tamanho, porque, evidentemente, aqui no meio desses números deve ter crédito consignado legítimo, deve ter crédito consignado que as pessoas, de fato, quiseram pegar. Mas há forte indício de que uma grana bem alta aqui foi também sacanagem. Foi um dinheiro que a pessoa perdeu sem ter optado, seja pelo consignado, seja pelo desconto associativo. Agora, como é inevitável, tudo isso na CPI vira questão política, né? Então, boa parte da discussão é sobre o Lulinha e o Flávio. Por enquanto, o Lulinha, por exemplo, tem essas histórias que estão circulando sobre ele. Não é questão de passar pano, é questão de até agora não tem uma acusação muito concreta com base em fatos. Não tem por exemplo, um contrato equivalente ao contrato da mulher do Xandão na história. Não tem, sei lá, uma coisa semelhante a isso aqui na história do Lulinha. Tem um cara falando aqui. Pode ser que apareça, a história muda de figura, mas por enquanto não tem nada. E o Flávio, por enquanto, você tem a história da Letícia Caetano dos Santos, que é a sócia administradora dos negócios dele lá. Que, enfim, pode ser que isso traga o Flávio por cento da história ou não, também ainda não está claro. Então é inevitável que o debate seja meio sobre Lulinha e Flávio Bolsonaro, mas pelo menos por enquanto isso ainda é meio lateral nesse escândalo. Ainda não é o escândalo. O esquema, exato, né? O esquema não é esse. Entendeu? Exato. Que, aliás, é uma coisa que eu tenho medo de acontecer se tiver CPI do Banco Master, é que todo mundo vai focar em politizar o negócio, jogar para um lado e para o outro, e sem pegar os caras que de fato trabalharam no negócio. E uma outra dimensão que chamou a atenção do escândalo do INSS foi o envolvimento de igrejas. Sim. Nos esquemas ilegais aqui, tanto de descontos como de crédito consignado. E aqui, bom, eu não posso deixar de elogiar a Damares Alves, que de fato matou a cobra e mostrou o pau, porque ela foi lá e disse que tinha igreja envolvida no negócio, o Malafaia deu um daqueles pitis lá, não sei o que lá, xingando ela de tudo. E no final, a Damares foi lá e mostrou que tinha a mesma igreja, entendeu? E tinha umas igrejas importantes. Então, enfim, a Damares tinha razão e prestou um serviço aqui ao público, denunciando esses caras. Inclusive arriscando um pouco a base eleitoral dela, que é sempre alguma coisa que você deve reconhecer quando um político faz. O que eu achei interessante na lista de igrejas é a igreja da Lagoinha, né? Do André Valadão, que é um cara que, enfim, você bota qualquer nome aí da direita bolsonarista lá e o nome do Valadão, você joga na busca pela internet. Que é a igreja do cunhado do Vorcaro. É a igreja do cunhado do Vorcaro, exatamente. Fabiano Zettel, né? Sócio ou que comprou uma parte do pedaço dos irmãos do Toffoli. Você vê como as coisas vão fazendo o sistema. Exatamente. No Taiaiá. Irmãos do Toffoli, um deles, o Padre Carlão. Olha só. Eu adoro o Padre Carlão. José Carlos Padre Carlão de Marília virou proprietário do Taiaiá. Toffoli pôs esses irmãos numa... Vou te contar. Que beleza. E tem bastante coisa aqui, viu? Porque o líder da bancada evangélica, o deputado federal Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, participou da assinatura de um acordo entre o INSS e a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, CBPA, que é uma das entidades investigadas. Então,
Enfim, parece ter uma história grande aqui. Mas o que eu realmente fiquei fascinado é a história do André Valadão e da Lagoinha, pelo tentativa de dar uma aparência religiosa a um esquema financeiro picareta, entendeu? Que isso realmente não é todo dia que você vê. Então, por exemplo, ele tentou lançar uma dessas fintechs que não há indício de que tenha sido aprovada por ninguém, que seria a Clava Forte. Entendeu? Para quem está no hino nacional, Clava quem tiver Forte interesse. Bank. E que meio que sumiu. Quem tiver interesse tem a matéria da agência pública sobre isso, de 2 de dezembro de 2025, a matéria do Leandro Aguiar. Cara, eu recomendo muito essa matéria, porque a história é meio assustadora, né? Então, por exemplo, quando a turma do Valadão anunciava a Clava Forte Bank, que não é bank e talvez não fosse nada, né? Talvez fosse só uma mutreta. Apresentada como, abre aspas, uma ferramenta espiritual com tecnologia de ponta criada para destravar o propósito financeiro do reino. Fecha aspas. Meu Deus. Cara, eu duvido que o Banco Marcha tenha a cara de pau de ter feito um anúncio desse, cara. Sinceramente, assim. E é de uma crueldade, né? É uma crueldade filha da puta, né? Vai pegar um cara religioso, vai pegar um cara simples, entendeu? E vai enfiar a mão na grana do cara. Mas isso aí, essa propaganda tá up to date. Isso é juntando todos os fios que estão... E olha só que... Venda de indulgências, lembra? Exato, venda de indulgência. Aula de ensino religioso. Exatamente. No primeiro ano do ensino fundamental. E antes disso, da Clava Forte, segundo ainda a agência pública, o Valadão já tinha tentado se meter num negócio financeiro qualquer em 2019, quando ele lançou o cartão de crédito consignado Fé. Que também é um negócio que, se você botar num filme, vai parecer caricato demais. Vai. Vai parecer o cara evangelista que tem um cartão de crédito chamado Fé. Alguém precisa pagar as compras que o André Valadão faz na Louis Vuitton. Né? Exatamente. Alguém tem que pagar, infelizmente. Exato. Então, eu devo dizer que, no mínimo, a CPI do INSS já serviu para me apresentar a história da Igreja da Lagoinha dentro do mercado financeiro, que realmente é um negócio muito chocante. Muito bom. Agora, venda de indulgência, isso aí é mais antigo do que... É o que deu origem à Igreja Protestante. O Lutero... Foi lá brigar contra isso, justamente nas 95 teses dele lá, atacava a igreja por estar vendendo indulgência. Em que deu isso? Tá aqui o protestante aqui brasileiro vendendo cartão de crédito chamado Fé. Mas não é? Lutero se rola na tumba, Lutero. Estamos falando, salvo engano, do começo do século XVI... Martim Lutero. Que beleza. Foro também é cultura. Exato. Bom, a gente vai então encerrando esse segundo bloco por aqui. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar de regras para a eleição deste ano. TSE. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, o assunto é um pouco árido, chato, mas bem importante, que são as normas que vão regular o andamento da campanha eleitoral. E essa proposta de resolução do Nunes Marques favorece, digamos assim, o comportamento de gente como Pablo Marçal. É nesse pé em que estamos, né? Vamos tentar explicar isso um pouquinho e dizer o que está em jogo? É isso, Fernando. O Cássio Nunes Marques vai presidir o TSE durante a eleição de 2026, a eleição presidencial. Como diria Eduardo Cunha, Deus tenha misericórdia dessa nação. Bom, a gente não sabe o que vem pela frente. Exato. A proposta que ele apresentou para a consulta pública sobre as regras da eleição tem pontos bem preocupantes mesmo. Um dos que mais chamou a atenção foi a possibilidade de ter impulsionamento de posts críticos ao governo, posts pagos, né? Que aí você entra muito no esquema do Pablo Marçal, na última eleição. E você abre toda uma porta para interferência completamente não regulada de poder econômico no processo eleitoral. Financiamento privado, na prática, Financiamento privado, totalmente, exato. Picaretagem completa. Sem que isso seja caracterizado, você abre a porta para... Não vai ser caracterizado, não vai ter limite nenhum, né? Assim, porque uma coisa, se você quisesse, vamos legalizar aqui mais financiamento privado. Você apresenta uma proposta, se discute, vamos dizer como é que vai ser a prestação de contas. Eu sou contra, mas é uma possibilidade legítima. Tem gente razoável que pode ser a favor disso. Tem um ingrediente que vai ser a primeira eleição com inteligência artificial funcionando a pleno vapor.
E pelos memes que circularam aí nos últimos dias, semanas, a respeito do caso Master, vocês devem ter visto filminhos e tal, a gente nem falou disso aqui, mas são muito bem feitos. São horríveis, né? Mas são indistinguíveis praticamente, né? São indistinguíveis de pessoas reais, né? Exato. A gente percebe que é meme pelo ridículo da situação que eles colocam, mas não pela qualidade técnica. Então, enfim, é uma coisa muito preocupante, assim, que na eleição que vai entrar a inteligência artificial, o Cássio esteja querendo afrouxar a regra sobre como é que vão poder funcionar as redes, né? E aqui, naturalmente, tem um lado que o TSE mal controla, né? Que são as regras das redes sociais, né? As regras das empresas Big Techs, que estão completamente alinhadas com o Trump no momento, seja por ideologia, seja por interesse em baixa regulação, seja porque eles têm o interesse num dia qualquer desse de ganhar um bailout, um subsídio qualquer se os investimentos dele em inteligência artificial derem errado. Tem muita gente que acha que isso pode acontecer, eles estão completamente investidos nesse negócio e até agora não tem prova que dá o dinheiro que eles estão dizendo. Então, enfim, essas empresas que organizam as redes sociais, a gente tem que ter a pior expectativa possível sobre o que elas vão fazer, né, durante a eleição. E, finalmente, a gente não sabe se vai ter uma mobilização da extrema-direita internacional para a eleição brasileira. Os caras tentaram dar um golpe aqui com tarifaço. Eles não vão botar a turma deles lá, que deve fazer um negócio muito mais profissional, para impulsionar a cascata super bem feita aqui na eleição brasileira, entendeu? É um negócio bastante perigoso. Uma outra coisa da proposta do Cássio é que a retirada de perfis de rede social seria muito mais limitada do que na última vez. A primeira coisa que eu concordo inteiramente é que antes tinha que ser o mais ampla possível, porque tinha uma tentativa de golpe em curso. Então, assim, se o cara tá defendendo um golpe, você tira, depois você vê. Porque o que ele perdeu de liberdade de expressão ali é incomparavelmente menos importante do que o risco que a gente tá correndo se um golpe rolar. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, se o cara reiteradamente continuar, enfim, fazendo propagação de notícias falsas sobre urna eletrônica, coisa que valha, e o perfil dele não vai ser retirado, ele vai continuar lá, eu acho isso bem ruim, entendeu? E para vocês terem um exemplo do que pode rolar essa eleição, o TSE acaba de barrar uma tentativa do Flávio Bolsonaro divulgar uma pesquisa irregular, não registrada no TSE, o que é proibido, feito por uma empresa mexicana aqui que dava ele na frente, no segundo turno. Essa empresa mexicana deve ser um negócio sensacional, né, cara? Deve ser uma daquelas coisas assim. Flávio, os três amigos, né? Flávio, exatamente. Flávio, Eduardo, Carluccio. E Marisales lidera, Flávio. Exatamente, exato. Essa pesquisa deve ser um negócio sensacional. Mas, enfim, a gente tem que estar preparado, porque, assim, a eleição já seria muito dura de qualquer maneira, já seria mais dura ainda pelo advento da inteligência artificial, e o Cássio Nunes parece estar a fim de dar um liberou geral aí. Sabe-se lá com quem o Cássio Nunes anda falando, né? Bom, e essas consultas públicas, essas audiências públicas, acabam mobilizando só os profissionais de sempre, né? Não é uma coisa que... Exato. Que, o povão vai parar o que tá fazendo. Que a sociedade fica atenta. A sociedade, quando vai ver, já tá com o prato feito na frente, na mesa, né? Exatamente. Ana, notícias de Marisales. Vamos lá. Ai. Bom, a comunicação é hoje o centro do governo, né? A gente já falou algumas vezes, né? Assim, a figura do Sidônio, ele cresceu muito em poder, porque ele melhorou muito, de fato profissionalizou a comunicação, que era aquela coisa meio feita no quintal, né? Que a gente já falou. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Nos 2 primeiros anos do governo Lula, a comunicação era dividida entre o fotógrafo do presidente, a primeira-dama e um deputado do PT. Então, o norte para esse ano, mais do que tudo, mais do que até as entregas que têm que ser feitas, é a comunicação. Eles precisam estar com isso bem alinhado. E tem uma intenção muito do governo de pautar, né, a discussão, menos ser levado a reboque e pautar a discussão. E uma das coisas que o governo está querendo pautar justamente é essa discussão sobre essa proposta de resolução do TSE. Tem 2 coisas. Hoje em dia, quem permite o impulsionamento é só a Meta. O Google não permite mais e o TikTok também não. Então, toda essa discussão de impulsionamento tem como premissa Facebook e Instagram. O governo, obviamente, não quer que essa regra específica que permite o impulsionamento de críticas ao governo e etc. prospere. E, além de tudo, ele também gostaria que o Google voltasse a
permitir o impulsionamento para ele ter mais campo de defesa. Porque, embora a comunicação do governo tenha melhorado muito, o governo sabe que a direita tem uma comunicação orgânica muito mais eficiente. Quanto mais amplo for o campo de resposta, eles consideram que isso seria melhor. Então, eles estão numa pressão, de certa forma, junto ao Google e, enfim, junto ao TSE, para que o Google volte a permitir o impulsionamento. Essa questão específica das críticas ao governo, embora tenha sido uma proposta do Cássio, tem ministros dentro do TSE que não são necessariamente ligados ao governo Bolsonaro ou à direita, que acham esse ponto específico válido, que não acham que isso é um problema, porque significa liberdade de expressão ali também para crítica. Tem gente que defende. Só para colocar a gente nesse cenário, entendeu? Não é uma coisa que o Cássio pensou claro. E ele é uma voz Mas mesmo única. impulsionado? Mesmo impulsionado. Porque, obviamente, não impulsionado, evidentemente que pode. Sim, né? mas mesmo assim, impulsionado. Então tem gente no TSE que acha que isso não é um problema. É que tem outros pontos dessa proposta que também tratam de temas correlatos. Então, por exemplo, entrega de material de campanha em locais de uso comum. Isso não pode até agora. Se isso for aprovado, vai significar que, vamos supor, uma loja, qualquer estabelecimento, restaurante, shopping center, etc., de um empresário que tem uma atividade política de um lado ou de outro, vai poder usar o seu estabelecimento para fazer campanha e distribuir material de campanha de candidatos. Isso está na proposta. Um outro ponto que está na proposta é você remover apenas perfis comprovadamente falsos e criminosos das redes sociais e que estejam praticando atos ilícitos no aspecto eleitoral nas redes sociais. Isso significa que burocratizaria um pouco mais. Bastante. O cara faz uma barbaridade, faltando 2 dias para a eleição. Até esse cara ser condenado. Assim, se a gente for pegar por aí, o Tarcísio fez isso na campanha para a Prefeitura de São Paulo e nada aconteceu com ele, né? No dia da eleição, relacionou a campanha do Boulos ao PCC. Não é isso? Que bonito. Foi isso. E a Justiça Eleitoral absolveu ele. Ele, depois de votar, ainda no horário em que as urnas estavam abertas, deu uma declaração para a imprensa, uma coletiva, fazendo insinuações sobre o envolvimento da campanha do Boulos ou do Boulos. Insinuação não, ele disse que o PCC era a favor do Boulos. Exato. E nada aconteceu com ele. Então, assim, essa questão da conduta criminosa, ela depende do autor hoje em dia, né? Mas o fato é que, diante dessa proposta do Cássio, isso burocratiza um pouco mais você tirar do ar perfis que estejam cometendo atos ilícitos. Agora, uma coisa que a gente tem que ficar de olho é o seguinte: o PL, eu não sei se vocês acompanham as redes sociais do PL, né? Mas as redes sociais do PL… Não faço outra coisa. Eu sou jornalista, tá? Eu preciso estar… Tá certo. A primeira coisa que eu faço ao acordar é ver a rede social do PL. As redes deles são basicamente sobre o Lula, né? Todas as postagens não têm a ver com os seus deputados, com os seus parlamentares, com os feitos dos seus parlamentares. Tem a ver com o governo Lula, a imagem do Lula. E aí você fica imaginando, né? O PL, que é o partido que tem a maior porcentagem do fundo eleitoral, o maior fundo partidário, por ser o maior partido, vai ter a maior grana para impulsionar, né? Então, assim, embora quem defenda a liberdade de expressão nesse caso, também precisa levar em conta que não existe uma força similar ao PL que faça o movimento contrário, por exemplo. O PL, ele vai ter que dividir, obviamente, os recursos dele entre impulsionar o Flávio e criticar o governo, mas é uma força poderosa e única, porque ele não tem concorrência, né? Você tem o PT que tem menos dinheiro e, enfim, eu acho que é uma coisa que eles vão ter que discutir. Um outro ponto que o governo está preocupado também nessa questão da proposta do Cássio é para o Senado. Porque como existe toda essa estratégia de impedir que a direita domine o Senado, como o PL quer, então eles acham que essa resolução pode prejudicar os planos
do governo da esquerda, de certa forma, em relação ao Senado, porque, novamente, o Senado tem mais candidatos à direita, a direita se movimenta melhor nas redes organicamente, então a chance de ter disputas ali desleais é muito grande, então essa é uma preocupação grande. E por último, eu queria dizer que o Cássio, embora tenha sido dele essa proposta, quem está articulando isso hoje junto com as redes, tentando, enfim, conversar com o Google, conversar com as Big Techs e articulando essa proposta politicamente, e quem tem tido a maior parte dessas ideias aí que a gente tá vendo, é o chefe de gabinete dele no TSE, que é o William Ackerman. Ele é um defensor público do Rio de Janeiro, que trabalhava no gabinete do Cássio no Supremo e foi trabalhar com ele agora no TSE. E segundo, enfim, minha apuração ali com integrantes da corte, ele tem sido um personagem fundamental nesse ponto específico dessa resolução. Ele tem tido ideias engenhosas e ele que está trabalhando com as Big Techs para tentar fazer o lobby para as ideias prosperarem ali dentro da corte. É muito importante a gente jogar luz sobre tudo isso. É o Cássio que está fazendo isso porque ele atualmente é o vice-presidente do TSE. Ele vai virar presidente em agosto e é uma prerrogativa do vice-presidente fazer essa resolução em ano eleitoral nesse período. Por isso que é ele que está fazendo, ele Cássio, e agora sabemos que Cássio, instrumentalizado ou amparado pelo seu fiel escudeiro ali, o Ackerman. Então ficamos sabendo do Steve Bannon, do Cássio Nunes Marques, William Ackerman, é isso? E assim, então, encerramos o terceiro bloco do programa. Fazemos um rápido intervalo. Na volta, Mari Faria, afiada, de volta das férias, para o Kinder Ovo, com a Maria Júlia Vieira no estúdio também. É uma conspiração contra a bancada. Vai ser um Kinder Ovo terrível, estou vendo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Kinder Ovo, Mari Faria foi pra Bahia nas férias, então deve ver alguém da Bahia e tal. Dorival Caymmi, solta aí, Mari. E ele, em termos Pode de política, fazer um nome. é um menino. Damares? Vocês acham que acabou de fazer 50 anos. Pra política, Janaína. ele é um menino. Janaína Pascoal. Entende? Então ele vai finalizar essas entregas todas que ele realmente vai fazer. Eu acho hoje que o melhor quadro que a gente tem para a presidência da República é o Caiado. Celso, você fazendo jus à sua... Voltando à velha forma aqui. A velha forma. De volta no meu nicho Sua aqui. reserva de mercado, Janaína. Mari Faria Exato. voltou com tudo. É a vereadora pelo PP, Janaína Pascoal. Entrevista ao canal do Antagonista no YouTube. Janaína Pascoal, que é a parlamentar mais votada da história do Brasil. Para deputada estadual, ela teve mais voto do que qualquer deputado federal na história. Francamente. O Brasil tava muito de porre, né, cara? Eu não sei se recuperou ainda, viu? É. Encerrado o Kinder, esta semana temos o Momento Cabeção. Com as dicas culturais, livros, peças e que tais. Quem quer começar, Celso? Posso começar. A minha dica é um romance, que por enquanto só tá em inglês, saiu em 2025, chamado The Book of Records, a novel, de uma autora canadense chamada Madeleine Thien. Eu acho que é Thien, pode ser Thien, porque eu acho que ela é de origem chinesa. É Thien. Sem dar muito spoiler, é uma ficção meio fantástica, assim, meio viajante, assim, que dá uma noção de uma espécie de dimensão alternativa, onde perseguidos e exilados variados de diferentes épocas da história se encontram. Então você tem a Hannah Arendt, você tem o Spinoza. Caraca. E um poeta chinês chamado Du Fu, que encontram uma menina chinesa que tá ali fugindo com o pai. E aí tem uma série de reviravoltas que eu não vou contar. Ah, você que escreveu isso aí, você tá inventando essa autora, você escreveu em inglês, hein, Ana Clara? Quem me dera, hein? Pô, até porque ela foi indicada para vários prêmios aqui, deve ganhar uma grana. Ana Clara. Bom, gente, eu vou por outro caminho aqui completamente outro, assim. Eu tô numa fase que eu quero dissociar, né, da realidade, me alienar Correto. em outro planeta.
E eu tô lendo um livro que meu pai me deu de presente faz uns 2 anos. E eu nunca consegui passar das 10 primeiras páginas, porque o mundo não permitia. E aí, nesse início de ano, eu resolvi me colocar essa meta. Nesse início de ano calmo, não aconteceu nada. Pois é, enfim, Ela não né? apurou nada também pro foro, não fez Tudo é matéria uma sobre intenção. a Victor, deu furo sobre a Victor. Mas assim, por pior que esse começo de ano esteja sendo, nada se compara ao que foi o final do ano passado. Então, assim, realmente… Tá certo. Mas assim, vamos ao que eu estou lendo. É um livro do Rui Castro, que ele fez em 99, a primeira edição. O nome dele é Ela é Carioca, uma enciclopédia de Ipanema. É um livro de verbetes de todas as pessoas que passaram por Ipanema nos anos 50, 60 e 70. Então, assim, é realmente você se alienar desta era, deste planeta e viver em outra coisa, entendeu? E eu sugiro, para quem gostar desse tema da dissociação, ler o livro ouvindo o novo álbum da Tereza Cristina, em que ela canta composições do Zeca Pagodinho, que a gente provavelmente não conhecia. Eu, pelo menos, não conhecia a grande maioria. Porque são músicas que não são essas que ele canta e que todo mundo sabe. O álbum é Gessé, as canções de Zeca Pagodinho. E eu fui no show dela no Circo Voador, em que ela apresentou o álbum, que foi maravilhoso. Então, além do livro, eu sugiro a trilha sonora pro livro. Boa. Além disso tudo, ela ainda joga beach tênis, vai na academia, dá furo no site da Piauí, escreve matérias E faço gigantescas. E faz remo. E faz remo. Então a gente vai ter que inventar o momento esse corpinho, além do momento cabeção. Pô, tô fudido. Eu só vou poder dizer assim, outro dia eu tomei uma vitamina, né? E vocês aí falando, eu subi 500 andares, eu remei, não sei o que lá. Tá. Bom, quem tá acompanhando aí, as 3 testemunhas que acompanham minhas redes sociais, sabe que eu tô numa nostalgia com o Rubem Fonseca. Tô lendo os livros de conto, inclusive influenciado pelo nosso amigo Sérgio Rodrigues, Celso, que falou naquele grupo que a gente tem, dos livros do Fonseca do início da carreira. O primeiro é Os Prisioneiros, livros de contos, né? Depois A Coleira do Cão. Esses 2 eu vou ler ainda. Eu comecei pelos anos 70, comecei pelo Feliz Ano Novo, que é de meados dos anos 70, que é um livraço. Depois eu fui para trás, que é o Lucia McCartney, que é do final dos anos 60, que também é um livro de contos bem importante. E tem esses 2 que eu citei no começo. E culmina lá na frente, de 79, com O Cobrador. Muita gente que entende caracteriza esse período do Rubem Fonseca como o grande período, né? Embora ele tenha uma obra bastante extensa. É isso. Então tá bom. Próximo programa a gente vai em momento cabeção, momento esse corpinho. Encerramos o cabeção por aqui. Vamos para o melhor momento das cartinhas de vocês. Correio Elegante. Eu começo então o Correio Elegante com a mensagem, ou melhor, um pedido curtinho enviado pela Laila Carol. Procura um amor que tenha o humor ácido como o do Celso, uma risada gostosa como a do Fernando e a inteligência equivalente à da Ana Clara. É pedir muito? Ela pergunta. É, né? No mercado tá fácil encontrar risada. Risada é mais fácil. A inteligência da Ana Clara e o humor ácido do Celso é mercadoria rara. Quando chega na Ana Clara, você já meio que arrumou problema pra você aí. vocês passam muito pano pra mim. Socorro. Laila Carol, beijo pra você. Eu vou rir bastante no próximo programa pra você, Laila. Já o @Pietro Rodrigues postou uma mensagem mais longa. Desenvolvi o hábito de, ao assistir qualquer programa que se possa ver uma estante de livros, tentar identificar os nomes, a organização e julgar o gosto das pessoas. Perigoso, hein, Pietro? Até que vi um desses trechinhos do foro no Instagram e pude analisar os livros que o Fernando tem em sua choupana. E o que consegui ver foi o seguinte… Suspense, Fernando. Está muito bem munido em termos de crítica cultural com a coleção inteira das publicações da Unesp do filósofo de Frankfurt Theodor Adorno. Amigo do Junto Celso. também do que me parecem ser os livros do Instituto de Pesquisa Social do Habermas. E por fim, não poderia faltar o clássico da crítica ao capital, Karl Marx, nas novas edições que a Boitempo vem realizando, com as ilustrações de Cássio Loredano na capa e na lombada. Biblioteca aguçada, Fernando. Um forte abraço a todos vocês que realizam Foro de Teresina. Aguardo a oportunidade de checar a estante do Celso e da Ana. Pietro, olha só. Primeiro, você realmente tem um olhar
É mesmo, minucioso. cara. Tem uns que eu tô olhando agora aqui, a imagem. Exato. Não tô achando. Eu só tinha visto Salazar ali, era o único que eu conseguia ler. No primeiro ano inteiro tinha o Gilberto Freire ali nos julgando ali. Tinha uma É que cara eu de- troquei de lugar. Eu troquei a biblioteca de lugar. Eu não enxergo mais absolutamente nada. Ele tá certo e são os amigos do Celso. Adorno, Habermas. A minha te frustraria, mas enfim, quem sabe um dia. Eu não faço de casa. O Celso, a biblioteca dele tá na cabeça dele. Por isso que eu faço escada. Momento escorpinha, por isso que eu faço escada. Pra poder ler, pra viver 300 anos e poder ler essas coisas que eu Boa. tenho aqui. E não é pra falar que é papel de parede, né? Que é tudo livro falso, tá certo. A mensagem que a Mari selecionou do Marcelo Berdu inaugura uma sessão no Correio Elegante. A do recado misterioso. Ih, rapaz. Olá a todos deste podcast maravilhoso. Agradeço muito pelo conteúdo semanal, mas estou aqui para me beneficiar desse espaço. Tem uma pessoa que foi muito especial na minha vida, de quem perdi totalmente o contato e talvez hoje more fora do Brasil. Mas confio muito que ela esteja entre os ouvintes e escute essa mensagem. Seu nome é Rossana e ela faz aniversário no dia 4 de fevereiro. E quero pedir que leiam o seguinte recado. Olá, Rossana. Feliz cumpleaños. Ela vai entender. Uau. Por favor, Marcelo, nos escreva para saber se você encontrou a Rossana misteriosa. Mensagem na garrafa para Rossana. Eu tô supondo que essa Rossana seja, né, enfim, de algum país vizinho aqui, né, pelo espanhol aqui, mas... Sim, possível. Pois é. Possível. Ué, não, pode ser. Ó, boa sorte, que essa mensagem chegue. Por que não? Bom, com este recado na garrafa, encerramos o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. Você encontra a transcrição do episódio no site da Piauí. O Foro de Teresina é uma produção do Estúdio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Paula Scarpim. A direção, ela está de volta, é da Mari Faria. Com produção e distribuição da querida Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio. A edição é da Paula Scarpim e da Mari Leão. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado aqui na minha choupana, em São Paulo, e no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro. Eu me despeço dos meus amigos. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Tchau, Celso. Tchau, Fernando. Até semana que vem. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.